meu irmão, minha irmã. Venho através desse vídeo trazer uma palavra ao seu coração para esse momento que nós estamos vivendo. É natural que em momentos de crise nós nos esqueçamos de ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, pela salvação que Ele nos tem dado. Nós tendemos a murmurar, a reclamar de estar trancados em casa, a muitas vezes das dificuldades inerentes a essa situação. Mas eu creio que essa palavra pode trazer um conforto para o nosso coração e também ajudar a trazer a alegria ao nosso coração. Então peço que você abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 12. Eu lerei os versos 1 e 2. Está escrito assim na palavra do Senhor: Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Essa profecia foi feita por Isaías por meados do século VIII a.C., no momento do reinado de Acás. Acás foi orientado por Isaías, no capítulo 7, a confiar em Deus e não temer a homens. Isaías não segue Acás não segue a orientação de Isaías. Ele confia nos homens, faz um acordo com o reino assírio. Por consequência, Deus promete um cativeiro para esse povo, para o reino de Judá. Esse cativeiro ainda não tinha chegado, mas Deus estava também prometendo não apenas o cativeiro, mas a libertação. E o capítulo 12 trata desse dia, naquele dia em que o povo fosse liberto do cativeiro e trazido para dentro do reino novamente. E essa profecia mostra como seria a postura individual, esses versos 1 e 2 mostram a postura individual daquele que seria liberto do cativeiro. E a primeira característica que nós vemos aqui é gratidão. Né? Graças te dou. Deus havia se irado com o seu povo, havia o levado para o cativeiro como uma forma, como uma disciplina para trazer aqueles que eram salvos para mais perto de si. Deus usa a disciplina para isso, para trazer o seu povo para perto de si. Mas essa ira também se retira, essa ira vai embora. E Deus então liberta o seu povo. E aí Deus consola. Temos aqui então essa profecia sendo cumprida de forma plena em Jesus Cristo, quando ele faz a obra que proporciona a salvação, a obra que a ira de Deus é aplicada sobre ele na sua morte. Ele então ressuscita, é assunto aos céus, assenta para governar o mundo e envia o Espírito Santo para habitar em nós e do qual nós recebemos consolo. Jesus Cristo envia o quê? O Consolador. Então, a primeira característica daquele que foi salvo por Deus é a gratidão. No verso 2 ele fala: eis que Deus é a minha salvação. Aqui no capítulo 12 ele está falando de uma salvação física, uma salvação feita de um cativeiro, mas a salvação que Deus faz em nós e por nós é a salvação da escravidão do pecado. Jesus Cristo, através da sua obra, e essa obra sendo aplicada em nós pelo Espírito Santo, nos proporciona a salvação da escravidão do pecado. E uma vez que eu sou liberto por Deus, o Deus que libertou o povo do Egito, o Deus que libertou o seu povo do cativeiro, é o Deus que liberta, é o Deus que nos liberta da escravidão do pecado. Então, nós podemos confiar nesse Deus. E o coração que se enche de confiança, ele se esvazia do temor. Então nós confiados, uma vez que nós estamos confiando em Deus, porque Ele faz grandes coisas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e aí na sequência a profecia ainda diz: olha, por que eu confio e não temo? Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Essa força aqui é a força para encarar os problemas do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, e essa é uma marca do cristão verdadeiro. É aquele que as circunstâncias não são suficientes para subjugá-lo. Elas não são suficientes para derrotá-lo completamente.
Aquele que confia no Senhor, porque Ele é a sua força, Ele o sustenta e Ele enche o coração de alegria. Por isso o Senhor é o quê? É o meu cântico. É por isso então que eu canto, que eu me alegro, pois é Deus quem age em mim. E no finalzinho do verso nós podemos ver mais uma vez, de forma muito clara, a ação graciosa de Deus, né? Pois Ele se tornou a minha salvação. É Deus quem vai ao encontro do seu povo. Não é o seu povo que faz algo para ir ao encontro de Deus, não, é o contrário. É Deus quem de forma graciosa nos traz para perto dele. Então, meus irmãos, nesse tempo de dificuldade, é importante que nós lembremos que aquilo que há de mais importante, que é a salvação da nossa alma, que é a salvação, que é a vida eterna, nos foi dada por Deus. Isso já é motivo suficiente para sermos gratos, independente das circunstâncias. Mas além disso, meus irmãos, quantas coisas nós não temos a agradecer? Num período de quarentena, é muito importante que nós tenhamos motivos para agradecer, pois nós temos um lar para ficarmos guardados, resguardados, nós temos alimentos para nos satisfazermos durante esse período, nós temos uma igreja que tem proporcionado tantas maneiras de nós nos alimentarmos espiritualmente, e nós temos irmãos que podem orar conosco e por nós. Enfim, a lista ela é grande. Eu creio que você pode ainda agradecer pela sua família, enfim, por tantas outras coisas. Que nesse período de crise, a gratidão, que é marca de um verdadeiro cristão, seja evidente na sua vida, seja evidente na minha vida. E que aqueles que estão desesperados, aqueles que estão sem esperança, possam ver em nós a luz de Cristo, que possam ver em nós a tranquilidade e a confiança em Deus, independente das circunstâncias. Que Deus os abençoe e continue os sustentando.